esse vídeo é para você, mas eu queria te fazer uma pergunta. Jesus suou, transpirou sangue? Você sabe me dizer se Jesus transpirou sangue? Esse vídeo aqui, ele é só para quem já teve ansiedade, pânico, algum trauma psicológico severo, ou se ele teve algum medo, passou por algum medo intenso, ou alguma opressão espiritual, ou opressão emocional, ou algum sofrimento físico eminente, por exemplo, alguma tortura, alguma coisa assim que você sofreu. Então esse vídeo é para você, porque eu tenho certeza que você já passou por isso, e eu vou dizer que isso se chama leve e momentânea tribulação que produz peso de glória. Bom, primeiramente, vamos saber se fisicamente falando, é possível alguém transpirar sangue? É possível uma pessoa transpirar sangue pelos seus poros? E eu quero começar já dizendo para você que é possível sim. Mas antes de te explicar o porquê é possível, aqui a confirmação médica, quero te dizer, se inscreva no nosso canal, faça parte da nossa rotina aí no dia a dia, onde a gente traz uma mensagem edificante, alguma curiosidade bíblica e oramos por você, oramos por todos que você compartilhar esse vídeo, porque eu acredito que a oração é uma conexão com o espiritual para abençoar o dia de uma pessoa que participa de um vídeo desse. Seu dia vai ser maravilhoso, seu dia vai ser uma bênção, então nos apoia aí. Sabe quando você clica no like, o vídeo ele é enviado para muito mais gente, então você pode me ajudar, porque estão aí compartilhando tantas coisas ruins e eu tenho no meu coração que esse vídeo só tem abençoado famílias e vidas, então imagina o tanto que pode chegar de pessoas para serem abençoadas. Então vamos embora para cima, né? Então o que eu falei para vocês, Jesus transpirou sangue? É possível suar sangue? Então aqui na ciência, esse fenômeno é chamado de hematidrose. Hematidrose é uma condição médica em que as pessoas expelem sangue pelos poros, né? Geralmente misturado com suor. Isso acontece quando os seus capilares sanguíneos, quer dizer, os pelinhos, né? Eles que alimentam as glândulas sudorípadas se rompem. Então, um rompimento dos vasos sanguíneos de cada poro, normalmente numa situação elevada de estresse físico e emocional extremo. Então, é uma maneira de identificar que uma pessoa está vivendo o mais alto nível de estresse físico ou emocional, ela transpira sangue. Geralmente, momentos de pessoas que estão para ser executadas, pessoas que estão sendo muito torturadas, pessoas que estão no momento de pânico que vão enfrentar uma situação muito extrema. E na palavra de Deus, está escrito em Lucas capítulo 22, versículo 44, que esse relato bíblico é uma descrição de uma enrosquei a língua aqui, hematidrose. Então, o momento que Jesus sofreu uma hematidrose, que Jesus estava em uma profunda agonia, prestes a enfrentar a traição, prestes a enfrentar a tortura, porque ele sabia, ele já tinha falado para os discípulos, que convinha que o homem fosse levantado no madeiro, ele já sabia que a sua morte seria de cruz, a morte mais terrível. Os romanos eram os torturadores mais sanguinários da época, então ele sabia que ele ia enfrentar a traição, alguém vai me trair. Então, diante da morte, diante de tudo aquilo, ele viveu uma intensidade, né? E por quê? Eu queria te chamar a atenção, porque só no Evangelho de Lucas isso foi narrado. Porque Lucas era um médico missionário
que acompanhava o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Ele era um médico muito conceituado e, como médico, ele entendia. Ele relatou isso em Lucas capítulo 22, versículo 44, justamente para mostrar o nível de pressão que Jesus sofreu naquela cruz. Então, se você entrou nesse vídeo para saber se Jesus suou sangue, Jesus transpirou sangue, a resposta é essa. Mas eu quero te dizer algo muito mais profundo. O porquê que ele fez isso? Por que que ele encarou? Ele teve momento de escolher? Teve. Você sabe qual foi o momento que ele suou sangue? Foi no momento que ele estava orando num jardim chamado Getsemane. E no momento daquela oração no jardim Getsemane, ele disse para Deus assim: Pai, passa de mim esse cálice, se possível, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. No momento que ele sentiu que a vontade de Deus era cumprir, moê-lo, ver ele... Por quê? Porque se você passou por uma crise de ansiedade, Jesus te entende, porque ele passou. Se você passou por uma traição, ele entende porque ele passou. Se você passou por um medo intenso ou por uma opressão emocional, ele te entende porque ele passou. Se você passou por um sofrimento físico, ele entende porque ele passou. Então, quando a Bíblia diz que em tudo ele foi provado, foi para que ele pudesse te consolar através do Consolador, entender o teu sofrimento e poder te acompanhar. Por isso que ele quer aliviar a tua dor, por isso que ele quer te compreender. E é tão interessante que em Tiago diz que quando passamos por tribulações, chamados de leve e momentânea tribulação, nós recebemos um consolo do Espírito para superar, para fortalecer, para que depois, com o mesmo consolo do Espírito, nós possamos consolar outras pessoas. Então, você entende que tudo que você está passando é um propósito para você ser uma ferramenta de cura em uma próxima pessoa? Isso é maravilhoso, porque é superando para ajudar a superar. Então hoje você está passando uma pressão, você pensa que você está sofrendo uma pressão na empresa, uma pressão dentro do ministério, uma pressão no seio da sua família, uma pressão numa crise existencial. Ele te entende, porque em tudo ele foi provado. Jesus foi adolescente, Jesus foi adulto, Jesus foi filho, Jesus foi traído. Então ele sabe o que você passa. Ele passou e ele estava de joelho no momento dessa pressão. Então fica a dica. Se você vê que a pressão está grande, você não está se aguentando, não fica de pé não. Cai de joelho aos pés do Senhor, que você vai mover o coração de Deus na sua direção e ele vai te ajudar. Porque o importante é que ele esteja ao seu lado no momento dessa luta. E eu quero orar para que Deus esteja ao seu lado. Eu não posso viver a tua luta, eu não posso viver a tua batalha, mas eu posso interceder por você, para que Deus esteja no seu lado nesse momento de pressão, nesse momento de dificuldade, nesse momento de angústia, e você vai ver que Deus, ele vai se levantar na tua vida e você vai passar por isso e lá na frente você vai lembrar desse dia, o Senhor esteve comigo. E se você conhece alguém que está passando por essa angústia tão grande, fala, querido, escutei essa palavra e estou te enviando esse vídeo. Não envie o vídeo para todo mundo, para qualquer um, não. Não dê pérola aos porcos, porque a palavra de Deus é preciosa. Entregue esse vídeo para quem realmente vai escutar. Então, em nome de Jesus, eu quero orar pela tua vida, para que Deus esteja com você nesse momento de adversidade, nesse momento de uma tão grande batalha que você tem vivido. Ele te conhece, ele sabe, ele conhece tua pressão, ele conhece a tua formação. No Salmo 139, diz que de uma maneira estrondosa, maravilhosa e sem como compreendermos, o Senhor teceu
você dentro do ventre da sua mãe. Então, se você vê um vídeo de uma medula espinhal, parece que é feito com alguém que está tecendo ali uma teia. Vai ligando os tendões, os nervos, vai ligando ali. Então Deus te fez no ventre da tua mãe e conhece toda a sua estrutura, sabe o que você aguenta, o que você não aguenta. E a palavra diz que Ele não permite você ser provado além do que você possa suportar e junto vai vir um escape. Então eu quero orar pela tua vida. Se agarre nesse escape, vença o mundo, vença o Satanás e vença você mesmo. Você pode. Quero orar por você. Pai santo e amado, quero colocar o teu filho diante do seu altar. Diante dessa pressão, diante dessa adversidade, que o Espírito Santo venha guiar, proteger, guardar, fortalecer. Que o anjo do Senhor, como diz na tua palavra, apareça na vida dessa pessoa. Eu quero ser como um anjo do Senhor, mensageiro, trazendo uma mensagem de fé e de esperança para o teu filho. Em nome de Jesus, coloco no seu altar que a bênção esteja sobre essa vida. Eu te abençoo, tenha um dia maravilhoso, graça e paz. Até mais.